Um dos maiores nomes da história do estudo da física, o dinamarquês Niels Bohr, que foi vencedor do Prêmio Nobel em 1922 e que morreu em 62, deixou um texto misterioso que deverá ser conhecido pela humanidade no ano de 2012. Esse texto leva o seguinte título: Por que César Lattes não ganhou o Prêmio Nobel? O professor César Lattes, um dos maiores físicos da história também, da história e do Brasil, né, está aqui conosco agora para falar um pouco sobre esse texto. Por que é que o senhor imagina que César Lattes não ganhou o Prêmio Nobel? Eu nunca imaginei o porquê, né? Me explicaram, o professor Vatag me explicou o seguinte: o primeiro trabalho, a descoberta do meson na natureza, foi com chapas expostas nos Pirineus, primeiro meson e depois nos Andes, em Chacaltaya, na Bolívia. Foi a descoberta do meson na natureza. Meson, para as pessoas que não é sabem a partícula que é intermediária entre o próton e o elétron e é a que dá a força de ligação que mantém o núcleo estável. Meson pi. Meson pi. Uma partícula subatômica. Ele desintegra rapidamente, em centésimo de milionésimo de segundo, num muon que era chamado de mesotron, né? E tinha sido descoberto em 1937. Então, já havia evidência, e os japoneses já tinham verificado isso, que o meson que tinha sido descoberto em 1937 não era o previsto por um outro japonês, Yukawa, para dar as forças nucleares. Ele não tinha interação forte. Já havia evidência disso. Mas lá na Europa não se sabia, porque foi durante a guerra que os japoneses chegaram à conclusão que o mesotron, descoberto em 1937 por Anderson, não era da interação forte. Então postularam, Sakata postulou que saía primeiro um meson mais pesado que desintegrava nesse descoberto em 1937. Essa descoberta de 1947 do meson natural que o senhor fez foi feita o trabalho foi assinado por Lattes, Occhialini e Power. Power era o inglês do laboratório. Occhialini, o italiano, que conhecia raios cósmicos, quando ele chegou em Bristol, durante a guerra, ele foi trabalhar com Power, e eu cheguei lá, logo depois do fim da guerra, com um expert consultant, um consultante especial, né? Esperto, um consultante esperto. Nós descobrimos, então, os mesons em 1947, né? E o Power, que era o chefe do laboratório, era o inglês, é que ganhou o Prêmio Nobel. Que não dessem a mim, está muito bem, né? Apesar da ordem alfabética, eu estava em primeiro lugar e, portanto, não estava secundário, estava muito bem que não desse a mim, porque eu estava com 22 anos, né? Você tinha 22 anos. Tinha sido horrível, né? Com $1 milhão, já pensou quantas cartas de apresentação eu ia ter que escrever, né? Então, está muito bem. Mas, em 48, aí eu fui para Berkeley, na Califórnia, e conseguimos produzir artificialmente, numa máquina, o meson, com o professor Gardner. E aí, o Vatag disse que o que aconteceu é o seguinte, isso é o que o Vatag dizia, né? Eu nem perguntei, foi ele que veio com essa história. O Gardner morreu pouco depois, ele tinha berilhose, ele tinha pegado uma doença na fabricação da bomba atômica, evaporando o berílio impregna os pulmões e eles perdem elasticidade. Ele morreu logo depois. E o Vatag disse que não se dá Prêmio Nobel post-mortem, e por isso eu fui embananado. Porque ele estaria junto. Era junto, claro. Assinamos juntos, né? E o senhor acredita que possa ser esta a explicação de Niels Bohr nesse... Não tenho ideia. Não tenho ideia. Pode ser. Olha, deixa eu explicar uma coisa. Eu, antes de ir para os Estados Unidos da América do Norte, eu fui convidado por Bohr para apresentar os trabalhos que a gente estava fazendo lá em Copenhague. E fiz uma conferência no instituto dele e outra na Sociedade Dinamarquesa de Física, sobre o meson. Nós tínhamos tínhamos só 60 casos naturais, vindo da Bolívia, né, da Chacaltaya. E ele fez muita pergunta. Um assistente dele fez uma pergunta boba, eu respondi, né? Ele afirmou uma coisa errada. E de noite ele ainda me convidou para tomar umas e outras
no jardim da casa dele. Então, o meu contato com o Bohr foi esse, e posso dizer que foi o homem que mais me impressionou depois de meu pai. Por quê? Não sei. O modo dele encarar as coisas, o modo dele falar. Eu me lembro que chegou um momento que ele gaguejou, né? Eu fiz uma pergunta, não me lembro qual foi a pergunta, se eu pensar um pouco eu me lembro. E ele começou a gaguejar. Eu perguntei: o senhor está sentindo mal? Ele disse: não, é que essa pergunta não tem resposta ainda, não tem palavra para responder essa pergunta. Bohr foi de uma corrente nesse século que bateu muito duro em Einstein. Derrotou, né? Derrotou, e é o que é aceito hoje em dia, né? O Bohr foi o último filósofo natural, né? Antigamente física chamava-se filosofia natural, né? Até o fim do século passado. E ele olhava para tudo, né? Eu tenho o livro de conferências dele sobre medicina, sociologia, economia. E ele era uma pessoa que fazia mais física teórica, mas ele tinha uma intuição experimental muito grande. Ele queria saber os detalhes da experiência, né? O Bohr teve a felicidade de trabalhar com o Rutherford, que foi quem descobriu o núcleo atômico na Inglaterra, né? E o Rutherford tinha o maior respeito pelo Bohr, deixava ele fazer o que quisesse. O senhor conheceu Albert Einstein? Passou perto de mim, eu tive a péssima impressão. Por quê? Cabelo desgrenhado, comprido até aqui, né? No verão, com sandália sem meia, da chulé, né? Da chulé. É. É um fenômeno químico, não é É um físico. fenômeno físico-químico. Físico-químico. É. Mas o senhor tem o senhor tem uma crítica feroz a Einstein. Não, eu fiz experiências, né? Eu tenho tanto assim de cadernos de medidas, né? Em 1970, por aí, ou seja, 80, não sei. E fiz experiências que contradizem o que ele fala, né? Porque... E agora, recentemente, houve em Bolonha um congresso que é todo antirrelativista, né? Anti-Einstein. Contra... Eles mostram que o Dayton Miller, em 1925-26, fez experiências repetindo as de Vou mostrar aqui. Michelson Morley, mostrando que a velocidade da luz não é invariante. Esse aqui fez experiência mostrando que há fenômenos superluminares, quer dizer, com velocidade maior do que a da luz. E o que se ensina ainda hoje nos livros de física, nos cursos de física, é que a velocidade da luz é a velocidade limite, né? Essas experiências aqui mostram que há fenômenos superluminares, né? E eu recebi hoje um filme mostrando que alguma coisa faz assim, quando pela teoria de Einstein não pode fazer, né? Como que o senhor entrou nessa questão da física? Como o senhor se interessou pela física? A ponto de, com 22 anos, ser um forte candidato ao Prêmio Nobel. Sim. Eu vou explicar, né? Eu tive uma infância normal, né? Com cachorros, gatos, pescarias, caçadas, né? Tenho um irmão que, infelizmente, em 21 de abril, resolveu descansar, né? E era aluno regular, né? Me lembro que na escola americana em Curitiba, só uma vez o meu boletim veio com uma estrelinha, que significa muito bom, né? Depois eu estudei 6 meses em Turim, na Itália, e depois eu fui com 9 anos, eu fui para o Instituto Brasileiro Dante Alighieri, em São Paulo. Até que no 3º ano começamos a aprender física e matemática, de verdade. E eu percebi que não precisava estudar. Eu já auxiliava o professor Batag em cálculos e aulas de laboratório, né? Terminado o 3º ano, ele me convidou para assistente e eu aceitei, né? Então se arrumou e ele tinha uma sala no Instituto de Física, né? No departamento de Física. E eu, uma mesinha, né? E fizemos trabalho, publiquei o trabalho com ele sobre a origem dos elementos químicos e a abundância no universo. Termodinâmica de temperatura muito alta e densidade muito alta. Depois, com Schoenberg, fiz uma teoria, com ele e com o professor Schutzer, sobre partículas
pontiformes com momento angular. É engraçado, uma partícula pontiforme que gira, né? Matematicamente dava certo. Mas aí o professor Chialini, que também era italiano, que tinha vindo ajudar o Vartag, e com a guerra foi seguia de montanhas em Itatiaia, porque era italiano, era inimigo, ele resolveu se voluntariar para lutar contra os alemães, ser voluntário na Inglaterra. E veio o chamado dele, e ele precisava de dinheiro para a viagem. Então, deram um jeito dele vir fazer um curso de raio-x no departamento de física para ganhar um dinheirinho. E eu me inscrevi, eu era o único aluno. O Chialini me chamou na véspera de dar a primeira aula com uma lista de perguntas inteligentes para eu fazer, para animar. Eu sou o único aluno, né? Então deixa para lá. Né? E o curso foi de bate-papo. Mas ele tinha um aparelho que ele tinha trazido da Inglaterra, câmara de Wilson se chama, com controle automático, que foi ele que inventou, e que deu o prêmio Nobel ao Blackett. A materialização da energia, o raio-x que produz um par elétron-pósitron. E o Chialini me fez trabalhar na Câmara de Wilson dele e viajou para a Inglaterra. A Câmara de Wilson dele era muito bonita, muito grande, muito automática, mas estava envenenada. É um cilindro no qual tem um êmbolo e dentro tem vapor de água e álcool. E a gente dando uma expansão no êmbolo, baixa a temperatura, e se a expansão for certa, forma gotinhas por onde passou a partícula eletrizada, por menor que ela seja. Mas aquela Câmara de Wilson só dava nuvem que estava aí. Então nós fabricamos, eu e 2 colegas fabricamos uma menor, que funcionou, eu mandei a fotografia para ele, e ele de volta me mandou uma fotografia com uma nova técnica com emulsões fotográficas. E eu vi que aquilo era 2000 vezes mais eficiente do que a Câmara de Wilson, e pedi para ele me arrumar um lugar lá, e ele conseguiu. Aí eu embarquei num dos primeiros navios cargueiros depois do fim da guerra, levamos 40 dias para chegar na Inglaterra, e fui trabalhar em Bristol. Eu fui para Bristol, né? Aí eu calibrei a chapa, o Chialini e o Paulo estavam ainda trabalhando com as chapas antigas, me deram para calibrar as novas, né? Se publicou o trabalho para transformar o comprimento do traço em energia, né? E o Chialini ia para os Pirineus, eu dei um pacote de chapas fotográficas do tipo novo, e um pacote delas como vem da fábrica e de outras carregadas com bórax, composto de boro, para expor nos Pirineus. Na volta disso, revelamos na mesma noite e estava cheio de coisas, só as de boro. Se descobriu que a imagem latente sumia depois de uma semana, mas o bórax não deixava sumir. Então a de bórax é que estavam cheias de eventos. E em pouco tempo apareceram essas partículas que riscavam mais ou menos assim, enquanto que os prótons fazem linha reta, e determinamos a massa aproximada, era 300 vezes a massa do elétron. O elétron tem uma massa, o próton tem 1837 vezes mais massa. São os componentes... Mas antigamente as pessoas pensavam que o elétron não tinha massa. Não. O elétron não, o fóton, né? O fóton. O elétron tem massa, foi medida no século passado ainda por J.J. Thomson, né? O átomo é por conta de elétrons e prótons. O próton tem massa 1837 vezes maior. E esse tinha 300 vezes a massa. É o meson. Meson pi. Publicamos no Nature e publicamos na Sociedade de Física Norte-Americana. Bom, nós estamos no fim do século. O senhor acredita que esse novo século que vem aí reserva muitas descobertas da física para as pessoas? A moda na física é dizer que estamos quase no fim. Tem até livros escritos por prêmios Nobel, né? O fim da física. Eu acho que estamos no começo, né? Estamos no começo. Estamos no começo da física. O que o senhor prevê com o conhecimento que tem? O que o senhor prevê que a gente possa descobrir com grande repercussão para a humanidade nesse século que vai começar aí? O senhor consegue deduzir, intuir uma coisa nesse sentido? Só para a humanidade ou para os animais? Para tudo. O professor César Lata deu uma entrevista para Exame, tem a fotografia dele bonita, né, sem óculos, né, e está escrito assim: a realidade objetiva
é resultante da média ponderada de todas as vontades, animais, vegetais, minerais e objetos manufaturados. Dá para entender isso? Eu não acredito na existência de uma realidade objetiva, ela vai sendo fabricada pelas vontades dos seres. E cada ser, eu acredito que cada ser é um universo. E a gente se encontra nesse espaço a 3 dimensões. Isso abre a porta... Para os espíritas, por exemplo. O senhor acredita, então, na possibilidade da existência do espírito a partir do seu conhecimento da física? A partir da minha experiência de vida, né, eu acredito em espíritos. Não confunda alma com espíritos, né? O senhor acredita na alguma forma de existência após a morte? Espiritual? O senhor está falando de alma e espírito, a gente acaba confundindo um pouco. Após a morte física? A morte física. Uma existência? Uma existência... Aí eu posso driblar você e não responder, não é? O que você chama existência? Alguma forma de consciência? Eu não sei responder essa pergunta, eu estou em dúvida ainda. A humanidade se pergunta muito se está sozinha no universo. Eu acho que está sozinha, sim. O senhor não acha que é não a humanidade, a vida. A vida. Não, a vida que nós conhecemos, eu acho que só aqui, né? Se tivesse, seria milhões de anos antes ou milhões de anos depois, não dá para coincidir com a gente. E seria coisa muito diferente do que a gente está acostumado. O senhor falou aí de média ponderada das vontades, dos animais, dos vegetais, dos minerais e dos objetos manufaturados. O senhor acredita que os objetos manufaturados, que eles têm vontade própria, como é que é isso? Isso é uma experiência de vida, quer dizer, eu não vou poder contar a minha vida, mas em várias ocasiões, né, objetos manufaturados funcionaram a meu favor, quando poderiam ter me matado. Isso acredita que seja decorrente da vontade deles? Sim, a vontade deles, se você é deísta, né, pode ser, eles são apenas instrumentos de Deus, né? O senhor não é deísta? Não no Deus dos católicos, nem dos muçulmanos, nem dos judeus, né? Há alguma coisa que regula o universo e a vida, mas não acredito, isso seria antropomórfico. O Deus que se venera por aí é antropomórfico. Eu acredito que não é feito, o homem não é feito à semelhança de Deus. É uma coisa muito superior, Deus. Os cristãos nem tanto tratam também da questão antropomórfica, mas tratam de Deus como pessoa, como uma pessoa. Não, isso eu não aceito. Mas nós estamos muito no começo para entender essas coisas. Só acha que as grandes descobertas vão também influir sobre a religião. Eu acho que a religião é importante, né? A religião é importante. Na sua experiência de vida, o senhor poderia nos contar um caso que o senhor tenha vivido, onde o senhor percebeu que um objeto manufaturado tem vontade? Bom, o caso mais sério, né, que vocês podem dizer foi por acaso, né, mas é que houve outros casos menores. O caso mais sério foi vindo de Nova Friburgo para o Rio, num carro conversível, em 1949, com minha mulher e um casal de amigos. Provavelmente a fila da barca de Niterói para o Rio estava muito grande e resolvemos dar a volta da Baía de Guanabara, né? Mas era uma estrada ainda de terra e tinha chovido, estava perigosa. E quando chegou numa ponte, o carro se virou em direção ao rio, ou à Bahia, né? E aí larguei a direção e disse,
vai por onde você quiser. Aí ele se endireitou e continuou. Com uma mudança não explicável, uma mudança Não explicável. que o senhor percebeu nítida. É. Isso pode Tem testemunha, minha mulher pode vir testemunhar. Isso pode explicar essas coisas que as pessoas hoje, as pessoas mais dadas ao misticismo, às vezes se perguntam muito, diz, tal lugar está carregado de energia positiva ou negativa, o tal astral das pessoas. O senhor acha isso possível? Isso eu não sei, né? Mas eu acredito em milagres. Né? E a Santa Igreja Católica tem um procedimento muito rigoroso para aceitar que uma coisa é um milagre. O senhor acredita em milagres como manifestação da vontade da matéria? Eu acredito em milagres como sendo coisas contrárias ao conhecimento científico. Os milagres existem. Existem e a física não pode explicá-los, pelo contrário, ela fica sem saber o que dizer. Né? E a partir da ação de pessoas, esse milagre, como por exemplo a Igreja Católica os chama, a partir da ação dos santos. Parece que há pessoas que têm mais capacidade de influir. Né? Mas não é no mundo físico que nós conhecemos pelas leis da física. Esses milagres estão além da física, não são explicáveis pela física. Como a física não explica fenômenos como levitação, essas coisas? Eu acho que não explica, não, né? Mas eu nunca vi levitação. Agora, certamente a física não explica de onde veio a matéria, né? O senhor já disse que o cientista é um poeta. O físico é um poeta ou será um filósofo? Filósofo, certamente não, né? O cientista, de certa forma, é um poeta, mas eu tenho muito mais respeito pelo poeta do que pelo físico. Por quê? Hoje em dia se aprende a ser físico, né? Pode não fazer nenhuma descoberta que preste, mas se aprende a ser físico. Se faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E ganha-se relativamente bem. Se faz bomba atômica também, né? Bomba de hidrogênio. O poeta tem que nascer poeta. O senhor é poeta? Eu escrevi 3 poesias. Em 74 anos de vida. O senhor conseguiria falar algo da sua poesia para a gente? Eu posso até recitar, né? O senhor sabe? Sei, eu posso me embananar na terceira, que é longa, na segunda, que é longa. A primeira é muito simples, né? Eu devia ter uns 16 anos. A única diferença entre um cadáver e eu neste momento é que eu sinto o tic-tac, eu ouço o tic-tac do relógio. A poesia é curta, né? Depois de tantos anos de experiência, tantos anos de laboratório, de pesquisas, qual foi o grande ensinamento que o senhor teve da ciência, da física? O ensinamento é que teorias são boas para a gente se orientar, mas é que toda teoria acaba sendo superada por outra melhor. Enquanto que uma descoberta experimental, né, uma vez aceita, né, pela comunidade científica, é uma realidade que fica. E vamos ter no novo século que começa aí surpresas. Pode-se medir com maior precisão, mas está lá, o elétron está lá, né? O próton está lá, o mesmo está lá. Pode-se medir a massa com maior precisão, a vida média e tal. E há muitas surpresas reservadas para... certamente surpresas enormes, né? Tá bom, professor. Muito obrigado pela entrevista. Desculpe se às vezes eu fui um pouco impróprio para menores. Não foi, não. A
amnésia da imprensa, o esquecimento de assuntos ainda sem desfecho e que passaram dias e dias nas manchetes de jornais, de telejornais e de revistas. Por quê? A quem interessa esse nosso esquecimento? Vamos discutir isso com Mário Marona, do Jornal Nacional, da Rede Globo, Expedito Filho, da revista Veja, e Roberto Elísio de Castro Silva, do jornal O Estado de Minas. N de Notícia, com William Bonner, neste domingo.